Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para estar presente aqui nesta Comissão de Inquérito. Sr. Doutor, compreendemos que todo este processo foi extremamente desagradável para si e que agora que está a iniciar um novo ciclo da sua vida em termos profissionais, quer tirar para trás das costas tudo isto e, sobretudo, que esta sua passagem pela Caixa Geral de Depósitos não lhe traga no futuro mais dissabores, diria mesmo mais chatices, como lhe trouxe no passado. Mas compreenda que nós, como deputados, temos a obrigação de tentar entender ao máximo todos os contornos do seu processo de nomeação e demissão como Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Durante a sua audição e comparando com a audição dos membros do Governo, várias contradições foram aqui constatadas e podemos constatar várias contradições. As duas primeiras questões que eu tinha para si, o Sr. Doutor respondeu já na sua primeira intervenção, eu diria de forma transparente, totalmente cristalina, ao dizer que tanto na reunião de 18 como na reunião de 21 de março, colocou a questão da entrega da declaração de património junto do Tribunal Constitucional como um problema central, foram as suas palavras há momentos, ou seja, era um problema que era um obstáculo, tanto à sua vontade pessoal de assumir a presidência da Caixa Geral de Depósitos, como de ter a possibilidade de constituir uma equipa com as competências que o Sr. Doutor julgava que seriam as apropriadas e as que a Caixa necessitaria. E, portanto, aqui nós não temos dúvidas nenhumas que este foi um problema que o Sr. Doutor colocou desde logo na reunião, tanto de 18 de março como de 21 de março. A primeira questão que eu lhe classifiquei é, tanto esta reunião de 18 de março como de 21 de março, o Sr. Doutor classifica isto como uma reunião formal ou uma simples troca de impressões sem qualquer tipo de vinculação de ambas as partes. É que foi aqui afirmado por membros do Governo que nunca houve nenhuma conversa estruturada sobre condições que o Sr. Doutor tenha eventualmente posto para aceitar o cargo de Presidente da Caixa Geral de Depósitos, quando eu acho que uma conversa, tanto de convite como depois já de aceitação, é uma conversa devidamente formal que se deve ter entre um quadro que está a ser convidado e o Governo. Muito obrigado. Sobre, digamos, a minha passagem pela Caixa, digamos, os incómodos, eu confesso que, digamos, já quase me esqueci deles, porque penso que, digamos, o resultado desses incómodos e do trabalho que eu fiz e da equipa que me apoiou, quer os consultores, quer a equipa que esteve comigo na Caixa, digamos, é um resultado que eu classifico de muito bom, e digo isto porque não se deve só a mim, portanto, senão teria mais modéstia em falar sobre isso e, portanto, penso que esses custos são normais, a gente a vida faz-se de coisas boas e coisas menos boas, mas eu, de uma maneira geral, digamos, tenho, digamos, uma memória muito positiva do trabalho que fiz e, designadamente, do trabalho que fiz e do período que estive na Caixa durante os 4 meses, entre setembro e dezembro. Relativamente à questão específica que me faz, para mim foram reuniões sérias de trabalho, porque, repare, eu era vice-presidente, digamos, de um banco, digamos, onde trabalhava há 27 anos, e, portanto, eu estava, digamos, a conversar sobre tomar uma decisão, digamos, muito séria, de alterar, digamos, a minha vida, mas mais do que isso, digamos, de assumir um compromisso, de assumir um compromisso para cumprir uma missão, que era uma missão que, à partida, se aparecia como uma missão bastante difícil, bastante complexa, em função de um conjunto de razões, que, mais uma vez, eu me dispenso, digamos, de voltar a falar, mas que é do conhecimento de todos, para além, digamos, de saber, digamos, que ia entrar, digamos, num território ou numa zona, digamos, do terreno onde eu tinha menos familiaridade, portanto, menos experiência, porque, independentemente das ideias que eu tivesse ou quisesse ter, ou etc., digamos, a Caixa, sendo uma instituição que é, sendo uma instituição pública, estaria sempre, digamos, debaixo, digamos, de um tipo de escrutínio, para além do escrutínio normal, como a empresa deve estar e um banco deve estar, digamos, de um escrutínio de natureza política e, portanto, havia novidade nisso e, portanto, eu quando, digamos, demorei algum tempo, digamos, a ponderar se devia aceitar e se tinha condições ou não para aceitar o desafio, foi justamente para ponderar todos os aspectos, todos os riscos, não só do ponto de vista pessoal, mas, sobretudo, digamos, os riscos de saber se tinha condições ou não tinha de poder levar a carta à Garcia. Quando disse ao Governo em Abril, muito bem, vamos para a frente, porque eu acho que é possível fazer uma negociação com a Digicom para chegar a bons resultados. Eu tinha feito o trabalho de casa e, portanto, essas reuniões, digamos, não foram conversas de café, foram conversas entre mim e os representantes do acionista nessa qualidade. Pelo menos foi esse o meu entendimento, não conseguia ter outro, não é?
Sr. Doutor, num dos anexos da sua carta de 14 de abril, o Sr. Doutor diz ou propõe que não devem existir obrigações de publicidade, transparência ou de declaração relativamente à identidade e elementos curriculares de todos os membros dos órgãos sociais, além das que já decorrem da lei comercial, incluindo da lei e regulação bancária, que impõem já rigorosas obrigações da publicidade, transparência e responsabilidade. Na lei comercial ou na lei e regulação bancária não está prevista, penso eu, e por isso fica totalmente afastada, a entrega da declaração de património junto do Tribunal Constitucional, certo? Exatamente. Muito bem. O Governo afirmou aqui que tanto o escritório de advogados como a McKinsey trabalhavam para si. Afinal, o Sr. Doutor disse que trabalhavam para o Governo. Trabalhavam para si, pessoalmente, ou trabalhavam para o Governo? Sr. Deputado, é assim, fisicamente trabalharam para mim porque eu era o líder do projeto, mas o projeto só existia porque o Governo me convidou e me mandatou para desenvolver o projeto. Eu já agora gostava de explicar o seguinte. Quando o Sr. Ministro me convidou, digamos, em março, e inicialmente, digamos, eu penso que a ideia dele era que eu, digamos, formasse uma equipa e imediatamente tomasse posse, houvesse uma Assembleia Eletiva em abril ou maio, portanto que as coisas evoluíssem dessa maneira. E, em função das conversas que fomos tendo, concluímos, por proposta minha, de que havia vantagem do ponto de vista da negociação do que estava em causa, digamos que isso não fosse assim e, portanto, que quando houvesse uma Assembleia Eletiva, essa Assembleia Eletiva fosse precedida de um acordo ou de um pré-acordo com a DigiComp, até por uma razão muito simples que eu percebi e entendi, era essa a minha posição, portanto, mas o Governo podia não ter aceito, dizer, olha, muito obrigado, a gente vai por outro caminho. Que eu não aceitava ir para a Caixa de Depósitos correndo o risco de a Caixa ser capitalizada ao abrigo das ajudas de Estado. E entendi que estava numa posição de apoiar o Governo e o Estado português de obter esse objetivo, conduzindo o processo tal como foi conduzido. É difícil dizer, a posteriori, se podia ter sido feito de outra maneira. A única coisa que eu sei é que assim correu bem. De outra forma, eu entendia que não podia correr bem e, sobretudo, eu pessoalmente não estava disponível para correr o risco de ficar atolado numa negociação que, ainda por cima, digamos, estava constrangida por condições pelas quais eu não tinha nenhuma responsabilidade. Portanto, eu estava a entrar de novo e essa era uma grande vantagem do ponto de vista do acionista, do meu ponto de vista para a negociação, e penso que isso, a realidade, enfim, é um bocadinho abusivo da minha parte se calhar tirar esta conclusão em absoluto, mas penso que foi construtivo que isso tivesse acontecido. E, portanto, em abril, ficou acordado entre mim, digamos, e o Governo, e o Ministério das Finanças, de que isso assim seria. E, portanto, eu, aliás, fiquei surpreendido que, quando foi feita a convocatória da Assembleia Geral da Caixa para maio, para aprovar as contas, que tivesse um ponto de eleição de órgãos sociais, porque não estavam preparados. Nem era suposto que estivessem. Bem, porque eu tive pelo menos um mês para estar a trabalhar, digamos, ativamente, ainda por cima tive um pequeno problema de saúde no final de abril, que tive de fazer uma pequena intervenção, que aliás, na primeira vez que cá tinha vindo, não me lembrava disso, para explicar porque é que não entreguei a carta em abril no BPI, depois só entreguei em maio, mas em maio era irrelevante entregar no dia 1 de maio ou no dia 30, portanto havia uma questão que tinha sido levantada, portanto eu não entreguei imediatamente, embora tivesse imediatamente cessado de funções, mesmo que não quisesse. O banco onde eu trabalhava não aceitaria que eu continuasse, portanto não era, nem sequer era uma decisão minha, eu de qualquer maneira era o que faria, mas isso era automático e portanto foi isso que foi feito. E nessa altura eu combinei, digamos, com o Ministério, olha, eu sozinho não posso fazer isto, eu preciso de apoio, preciso de uma equipa que me apoie, não posso utilizar o BPI, nem as equipas trabalhavam para mim, e portanto, olha, eu entendo que há aqui duas entidades com que eu já falei, que têm disponibilidade para ajudar e acho que são boas e de facto demonstraram que tinham competência e as valências para fazer o trabalho, e o trabalho foi bem feito e num tempo muito curto, porque, como sabem, digamos, eu comecei a trabalhar no plano da Caixa em meados de abril, enfim, já tinha estado a pensar, digamos, durante o mês de março e até meados de abril. Em meados de maio, salvo erro, 14 de maio, entreguei, digamos, a primeira proposta do plano de reestruturação e capitalização ao Ministério, já tinha tido algumas interações, mas, digamos, a proposta. No princípio de junho, o Governo deu-me um acordo, salvo erro, em 2 ou 3 de junho. No dia 3 de junho foi enviado para a DigiComp e no dia 8 ou 7 de julho as negociações no plano técnico estavam fechadas. Portanto, penso que isso só foi possível
porque tinha duas equipas muito boas, digamos, a trabalhar. Como também já disse aqui, para além da informação, digamos, publicada, digamos, eu pedi alguma informação protocolada através do Ministério, como foi dada pelo Conselho de Administração, digamos, que estava em funções, informação de natureza financeira agregada, não informação qualificada, nem protegida, isso não percebe disso para nada. Portanto, ela já tive a ocasião de dizer quais eram os temas em que a informação incidia e pronto, e foi isto. Portanto, essas entidades não trabalhavam para mim no sentido de que eu não precisava de ninguém para trabalhar para mim se o Governo não me tivesse mandatado para preparar um plano de recapitalização da Caixa, tendo em vista, digamos, justamente recapitalizá-la. Coincidentemente, convidou-me para ser o Presidente do Conselho de Administração e, ao mesmo tempo, digamos, organizar e montar uma equipa. Foi isso que aconteceu, por isso é que eu digo... Então, doutor António Domingos, não é verdade que essas entidades foram contratadas para trabalhar para si pessoalmente. Elas foram contratadas para fazer assessoria ao processo, certo? O meu entendimento era esse. Agora, repare, eu confesso, como já disse, não foi feito nenhum contrato, não foi formalizado. Fez algum contrato em nome pessoal? Não. E eu, digamos, provavelmente há alguma falha da minha parte, se calhar devia ter, digamos, tido mais preocupações de natureza formal. E, portanto, não quero nenhuma desculpa por isso, portanto, devia tê-lo feito, mas entendi, digamos, que havia prioridades e a prioridade era fazer o trabalho, porque, digamos, nós estávamos em março, estávamos em abril, um Conselho de Administração que tinha cessado funções, digamos, em dezembro do ano anterior, uma empresa, digamos, que estava em risco de não cumprir os rastros de capital, com problema se é ajudas de Estado ou não é, e, portanto, o que é preciso é olhar para o essencial. Eu na vida sempre fiz isso, e assumi, digamos, que não havia grandes questões, até porque os valores que eu estimava na altura, que aliás acabaram por acontecer, que envolveriam essas consultorias, não seriam, digamos, extraordinariamente elevados, e, portanto, é gente profissional que eu conheço, que trabalha, digamos, de acordo com regras completamente transparentes, que aliás já trabalhava para a Caixa e para o Governo noutras instâncias e, portanto, não tive, digamos, houve um sentido de urgência, se quiserem, digamos, nesse procedimento. Foi o melhor. A posteriori eu tenho que lhe dizer que não. Se eu soubesse o que sei hoje, tinha, digamos, proposto uma formalização de natureza diferente. Na altura isso não me ocorreu. Sim, mas todos chegámos à conclusão que, obviamente, estas duas entidades não estavam a trabalhar para si pessoalmente, estavam a assessorar o Governo, estavam a assessorar a Caixa Geral de Depósitos e não a si pessoalmente, e nem era a sua responsabilidade depois qualquer liquidação de qualquer honorários, porque efetivamente os serviços não eram prestados a si pessoalmente, nem subscreveu nem nenhum contrato, e certamente que não existe nenhuma carta de responsabilidade por parte tanto de uma sociedade ou outra dirigida a si pessoalmente relativamente aos serviços a prestar, certo? Não, de jeito nenhum. De qualquer maneira, eu volto a dizer uma coisa que disse aqui, salvo erro, em setembro ou em janeiro, já não me recordo, que se porventura tivesse havido, digamos, algum problema com o pagamento, digamos, devido e legítimo a essas entidades, eu era responsável porque eu é que dei a cara, eu é que os convidei e de facto eu é que liderei a equipa e, portanto, eu arrostaria com responsabilidades decorrentes, portanto, sempre fiz isso na minha vida e voltaria a fazê-lo, mas também nunca tive essa preocupação porque no diálogo que tive com o Ministério esse problema nunca se pôs e, portanto, eu fiz o que foi combinado, alguns na altura de vida, digamos, enviei uma carta ao Sr. Ministro, digamos, com um detalhe exaustivo do que tinha sido o trabalho e, portanto, e com, digamos, as métricas aplicadas e qual era o valor, digamos, a fazer, não é? Portanto, não... Doutor, perante aquilo que nos disse, penso que todos já perceberam sobre a forma como este processo decorreu e foi conduzido por parte do Governo. Mas sobra aqui uma questão que é muito relevante esclarecer. Vieram a público, através de diversos órgãos de comunicação social, a existência de trocas de mensagens e de SMS entre si e o Governo relativamente a compromissos assumidos durante todo este processo. A pergunta que eu lhe ponho é, será que estas notícias, todas estas mensagens e SMS com o Governo que foram divulgados em termos de existência, foram fábulas, foram invenções, foram especulações da comunicação social? Com que objetivo é que a comunicação social iria fazer essas invenções e especulações? Certamente que durante todo este processo o Dr. António Domingos trocou SMS com o Governo e relativamente às matérias em apreço e sobretudo àquelas que os preocupavam, como já disse, ao longo dos diversos meses, sobretudo quando via que o processo não avançava no sentido daquilo que tinha sido acordado entre si e o Governo.
Sobretudo, eu dialoguei com o Governo, com o Ministro das Finanças e com o seu Secretário de Estado e com mais uma pessoa, que foram os 3 interlocutores principais que eu tive durante este processo, pelas mais variadas formas, em conversa, por SMS, por e-mail, por carta, e, portanto, digamos que se há SMS trocados entre mim e o Sr. Ministro e o Secretário de Estado, digamos, é uma forma, digamos, de conversar relativamente eficiente, e, portanto, sobre isso, digamos, não tenho nada para dizer de novo. O que posso acrescentar, o que eu posso dizer, e que também não é de novo, é que eu não divulguei nem publicitei, digamos, SMS nenhuns, e, portanto, as referências que a imprensa fez quem entendeu o que devia fazer, não sei porquê. Não é nenhum segredo, digamos, eu não fiz segredo perante os meus amigos e as pessoas mais próximas das interlocuções que ia tendo, digamos, com o Governo, e, portanto, desde esse ponto de vista não tenho nada para acrescentar. O que eu lhe estou a dizer hoje é o que lhe disse, o que disse aqui na Comissão, não sei se o deputado estava cá, digamos, da última vez. Mas as notícias que saíram eram verdadeiras, na sua esmagadora, ou seja, no seu conteúdo, na sua essência, eram verdadeiras. Não sei a que notícias é que se refere. Se as notícias referem que houve trocas de SMS entre mim e os meus interlocutores, entre todos, houve. Se houve transcrição de SMS que eu tenha feito na imprensa, não, eu não vi nenhuma transcrição, porque era impossível fazê-lo, porque os SMS estão no meu telemóvel ou digamos, algures onde eles estão armazenados e nunca ninguém os viu, a não ser eu e os interlocutores que os receberam. E como eu entendo que os SMS são conversas bilaterais, digamos, como as conversas, não são divulgáveis. Agora, tal como eu relatei as conversas que eu tive com o Sr. Ministro das Finanças, eu relatei aqui uma conversa, ou 2 ou 3, que tive ao longo do período. As comunicações via SMS têm exatamente a mesma natureza. Não têm a natureza de documento, por isso é que eu, quando a outra comissão me pediu documentos e que eu enviei, digamos, tive o cuidado de enviar aquilo que são documentos que tinham a natureza de documentos e que eram cartas e e-mails, porque um e-mail é uma carta, é enviada por forma eletrónica. De resto, sobre isto não tenho mais nada para acrescentar. Doutor, vamos à matéria de facto para não haver aqui dúvidas nem especulações de qualquer espécie. O doutor António Domingos, pelo que conhece do caráter do doutor António Lobo Xavier, pensa que ele seria capaz de mentir para um programa de televisão? Certamente que não. Todos nós conhecemos o caráter, a idoneidade, a respeitabilidade que o doutor António Lobo Xavier tem e penso que corrobora nesta minha análise. Será que o doutor Lobo Xavier, conselheiro de Estado, enganou o Presidente da República ao dizer que viu SMS que confirmavam que existia um compromisso entre si e o Governo no sentido da não entrega da declaração de património junto ao Tribunal Constitucional? Achou capaz dessa atitude leviana, que é o que eu posso classificar? Certamente que não. Eu sou, como sabem, e é público, amigo do Dr. Lobo Xavier, prezo muito, digamos, ser amigo dele. E a última coisa, digamos, que me ocorreria era ter dúvidas sobre o caráter do Dr. Lobo Xavier e o meu testemunho, somos os dois, não é o mais importante, digamos, para o efeito. Eu se me recordo o que eu ouvi, digamos, de declarações públicas do Lobo Xavier é ele dizer, digamos, numa coisa que eu lhe agradeço, já o fiz publicamente, digamos, como amigo, digamos, de me apoiar, de que estava razoavelmente documentado, digamos, aquilo que eu tinha dito. Mas isso os seus deputados têm na mão. Eu mandei, digamos, um conjunto de documentação, digamos, bastante completa, digamos, e que cobre todo o período, desde antes de eu estar na Caixa, durante o período que estava a tratar do plano, digamos, até estando lá dentro. Essa documentação é absolutamente completa para, digamos, pelo menos para mim, ou no meu juízo, para quem a leia concluir que, pelo menos do meu ponto de vista, não havia nenhuma dúvida, digamos, sobre o quadro em que eu estava a funcionar. Aliás, de outra maneira, seria uma enorme irresponsabilidade da minha parte, porque a questão não era comigo e não era somente comigo. Eu gostava de sublinhar isto, é porque eu convidei uma série de pessoas que aceitaram e que generosamente aceitaram, sem precisar, rigorosamente, sem nenhum incentivo material, fazer parte de uma equipa para ajudar, digamos, neste dossiê. E eu penso que eles fizeram um papel importante, porque eu penso que se não tivesse a equipa que tinha e o prestígio que a equipa tinha e a sua independência, provavelmente a negociação do Estado português que eu apoiei teria sido mais difícil. E, portanto, eu jamais, digamos, assumiria, digamos, o risco e a responsabilidade de convidar as pessoas se não tivesse seguro
e documentado, pelo menos do meu ponto de vista, digamos, sobre o que se passava. Enfim, agora, confesso-lhe, eu, digamos, quando tenho uma conversa, digamos, se é uma conversa, digamos, que é uma conversa que faz parte de um processo negocial, para mim a conversa é definitiva, eu não preciso de documentos, não preciso de cartas, aliás, eu costumo dizer que os contratos é para meter na gaveta, não é para aplicar, não é? E, portanto... Para alguns. Mas dá-se o caso, pelas razões que eu invoquei, que eu tive o cuidado de, mesmo antes de aceitar, escrever, digamos, tudo o que eu entendia que era, do meu ponto de vista, e que podia ter sido recusado. Não ver? Eu não pedi para ser Presidente da Caixa, eu ouvi às vezes na imprensa alguém dizer, e até alguns responsáveis políticos, digamos que me tinha candidatado. Não, enfim, eu acho que ser Presidente da Caixa, digamos, é uma grande honra, digamos, é um lugar de enorme prestígio. Eu senti-me extremamente lisonjeado pelo facto, digamos, de o Governo e, portanto, o Estado português me ter convidado para isso, mas dá-se o caso de que não estava nos meus horizontes, não estava nos meus planos e eu não fiz nada para isso. Apenas aceitei, digamos, porque entendi que tinha reunidas as condições pessoais e as outras que eu referi para poder levar a bom termo, digamos, a missão complexa, difícil que tinha pela frente, pelas razões que eu também já invoquei e pelas consequências que o não levar poderia ter, e achei que não poderia, independentemente, digamos, dos custos e das consequências negativas, a que, aliás, o Sr. Deputado simpaticamente aludiu, que eu não podia virar a cara, não era esse o ponto, e, portanto, senti que tinha aí um dever como cidadão e como profissional, digamos, de ajudar, e foi apenas nesse sentido, e, portanto, para mim, digamos, as coisas eram absolutamente claras, como, aliás, já tive a ocasião de dizer aqui, ainda por cima são matérias relativamente simples, o branco é preto, quer dizer, não há... E como ainda por cima é um processo que se arrastou durante bastante tempo, não foi uma conversa que, num fim de semana, que se executou numa segunda-feira, não, é um processo longo, que tem diferentes interações, portanto, não pode... Quer dizer, para mim, não é? Portanto, eu não falo por mim, obviamente, não podia ter grandes dúvidas. Doutor, eu respeito e compreendo a sua resposta, mas todos nós sabemos, o doutor também sabe, que o doutor Lobo Xavier foi muito mais assertivo no programa de televisão relativamente às fontes de informação que tinha, que comprovavam que existia um compromisso entre o Governo e si da não necessidade de entrega da declaração de património junto do Tribunal Constitucional. E, portanto, acho que é fácil de concluirmos que a forma como este processo foi tratado. O doutor foi convidado, pôs as questões centrais que julgavam que eram relativamente importantes, nomeadamente a questão da não entrega, e quando a questão da não entrega da declaração se tornou pública, o Governo não teve a hombridade de honrar o compromisso que tinha consigo, que tinha assumido consigo. Só assim se compreende que tanto Vossa Excelência como a sua equipa, ou uma parte da sua equipa, se demitiu perante uma tão grande falta de palavra por parte do Governo. Sr. Doutor, o Governo deixou-o sozinho. E o Governo deixou-o sozinho e fê-lo passar por tolo, quando, obviamente, Vossa Excelência não é tolo nenhum, pelo contrário, é um dos quadros bancários mais qualificados que o nosso país tem. E por isso, desculpe-me a rudez da minha linguagem, mas estas histórias fantasiosas que o Governo inventou relativamente a todo este processo da sua nomeação e demissão como Presidente da Caixa Geral de Depósitos não passam de desculpas de mau pagador, como o povo diz, próprias de um padrão de governação que já conhecemos noutras áreas de governação, que à primeira adversidade ou contestação pública recua nas suas convicções ou opções. Eu concluo, efetivamente, que no meio deste processo, o doutor entregou-se de alma e coração e à custa da sua vida privada, abandonando uma carreira de 27 anos, salvo erro, no BPI, em que era vice-presidente, abarcando um projeto de serviço público com determinados pressupostos e depois esses pressupostos não foram cumpridos. E, portanto, termino de dizer que, pela nossa parte, acho que o Sr. Doutor foi muito cristalino, muito transparente. Eu tenho pena é que o Governo não seja na mesma cristalino e transparente e que assuma as suas responsabilidades e as suas opções, independentemente de quais sejam. Obrigado.
Portanto, eu, se me permite, em primeiro lugar, agradeço-lhe, digamos, as suas palavras, portanto, agradeço-lhe muito, mas eu tenho uma leitura, digamos, ligeiramente diferente, que aliás, digamos, não é novidade, porque já tinha feito anteriormente, já em janeiro, quando fui à Comissão de Finanças. Eu não creio que o Governo fizesse de mentolo, penso que não era fácil, mas, portanto, penso que não fez. Penso que não fez e penso que não teve, digamos, essa intenção. E a minha leitura é muito simples, Valver. Eu penso que o dossiê da Caixa era um dossiê difícil, era um dossiê, digamos, que tinha múltiplas implicações e penso que a partir de certa altura o Governo deixou de ter condições políticas para manter, digamos, as condições que tinham sido e os compromissos, que se lhe quiser chamar, e portanto, é essa a minha leitura, e portanto, eu tenho, digamos, é a leitura que eu tenho, não creio que tenha outra leitura possível. Obrigado. Palavras, mas não é com deputado. Eu